Bom dia a todas e todos. Para essa nossa manhã que se inicia, nós selecionamos um texto chamado A Respeito de Seu Filho, para que possamos iniciar este novo dia com uma reflexão. Esse texto ele diz o seguinte: nós, pais, temos tantas preocupações com relação aos filhos, mas tantas vezes, na tentativa de fazer o melhor, nos perdemos no caminho. Não por falta de amor, mas por falta de atenção em aspectos importantes. Por esse motivo, convém lembrar que nosso filho é abençoado aprendiz da vida. Não lhe dificultemos a colheita das lições, fazendo-lhes as tarefas. Nosso filho é flor em botão nos verdes ramos da existência. Não lhe precipitemos o desabrochar, debilitando-lhe a vitalidade espontânea. Nosso filho é discípulo da existência. Não lhe impeçamos a produtividade, tomando sobre nossos ombros os mistérios que lhe competem. Nosso filho é lâmpada em crescimento de luz. Não lhe coloquemos o óleo viscoso da bajulação para que não afogue o pavio onde crepita a chama da esperança. Nosso filho é fruto em formação para o futuro. Não procuremos colher antes do tempo o benefício que não nos pertence. Lembremos-nos de que somos e que nosso filho também é filho de Deus. Não podemos caminhar ao seu lado na estrada apertada, mas ele só terá honra quando conseguir chegar ao objetivo conduzido pelos próprios pés. Nós temos o dever de lhes apontar os abismos à frente, mas a ele compete contornar os obstáculos e descer as baixadas da existência para testar a fortaleza do próprio caráter. Nós devemos ministrar-lhes os ensinamentos do Evangelho, mas a ele compete o murmúrio das orações, na prece continuada das ações nobres. Nosso filho é o discípulo amado que Deus pôs ao alcance de nosso coração enternecido. No entanto, a nossa tarefa não pode ir além daquele amor que o Pai propicia a todos, ensinando, corrigindo e educando através da disciplina para a felicidade. Mostremos-lhes a vida, mas deixemos-los viver. Falemos das trevas, mas sejamos capazes de dar a eles a luz do conhecimento. Mandemos-los à escola, mas façamos-nos mestre deles no lar. Apresentemos-lhes o mundo, mas deixemos-los serem capazes de construir os seus próprios mundos. Tomemos-lhes as mãos e as coloquemos nos trabalhos, no trabalho do bem, ensinando com o nosso exemplo, mas não sejamos aqueles que vão ser capazes de desenvolver neles a inutilidade, realizando as tarefas que competem somente a eles. Nosso filho é vida da nossa vida, que vai viver na vida da humanidade inteira. Cumpramos o nosso dever amando, mas exercitemos o nosso amor, ensinando a amar e fazendo que no serviço superior ele se faça um homem, para que o possamos bem dizer mais tarde. Amemos em nosso filho, o filho de todas as mães, e amemos nos filhos das outras o nosso próprio filho, para que ele, honrado pelo amor de outras mães, possa enobrecer o mundo, amando outros filhos. Nosso filho é semente divina. Não lhe neguemos, por falso carinho, a cova escura da fertilidade, pretextando devotamento, porque a semente que não morrer jamais será fonte de vida. Nosso filho é a esperança do mundo. Não asfixiemos no egoísmo dos nossos anseios, esquecendo-nos que viemos à terra sem ele e retornaremos igualmente a sós, entregando a Deus consoante as leis sábias e justas da criação. Essa mensagem
Ela foi escrita num livro chamado Momento Espírita, volume 1, por uma equipe de colaboradores que refletia sobre a questão da paternidade, da maternidade, muitas vezes, no anseio de ofertarmos aos nossos filhos tudo aquilo que acreditamos que não, né, recebemos ao longo da vida, a gente acaba, né, se atropelando e fazendo coisas que cabem a eles executarem. Na reflexão de ontem, nós compartilhamos um texto da professora Lucilena Galvão, e em determinado momento ela dizia de dois irmãos que foram criados num lar e que tinham o mesmo pai. E esse pai era alcoólatra. E um desses irmãos tinha se tornado também alcoólatra. E uma vez perguntaram para ele por que que ele tinha sido, né? Por que que ele tinha se transformado em um alcoólatra? E ele respondeu: porque meu pai era alcoólatra. Por outro lado, o seu irmão havia se tornado um ser bem-sucedido em todas as esferas de sua vida. E uma vez perguntaram para ele: como você conseguiu? Por que você se tornou tão bem-sucedido? O que fez você crescer e se desenvolver tanto? Porque meu pai era alcoólatra. Observem que a realidade era a mesma. O desfecho que foi diferente, porque a escolha foi diferente. Cada um seguiu um determinado caminho, apesar de ter vivenciado a mesma experiência. O que nós precisamos é ofertar amor, é ofertar as condições para que cada ser que esteja sob nossa responsabilidade seja capaz de aperfeiçoar aquilo que já é latente dentro de si. Nós não podemos resolver por eles. É como se, por segurar no colo, impedíssemos que a criança aprendesse a dar os primeiros passos. Como seria bom se pudéssemos colocar nossos filhos numa redoma e impedir que qualquer mal os acontecesse. Mas a verdade é que faz parte do processo pedagógico da vida, as vivências, as experiências que nos fortalecerão, que nos farão crescer. E nós precisamos ser capazes de criar seres para o mundo. Esse texto, né, ele é muito profundo e talvez se eu pudesse resumir, né, por que que eu escolhi esse texto para nossa reflexão dessa manhã, talvez tivesse nessa frase a síntese de tudo aquilo, né, que mexeu bastante comigo quando eu li, quando diz assim: nosso filho é vida na nossa vida que vai viver na vida da humanidade inteira. Nós educamos e nós criamos para um mundo de paz, para um mundo de renovação, para um mundo justo, para o mundo que a gente espera, um mundo que a gente gostaria de estar vivenciando já. Então a gente não consegue mudar a humanidade, a gente não consegue mudar o outro, a gente consegue se transformar e, através do nosso exemplo, preparar o terreno para que nossos filhos possam também se inspirar, amadurecerem e caminharem com seus próprios pés nessa jornada de progresso e crescimento. Uma boa reflexão para todos nós, um excelente dia, muita paz a todos os corações amigos que nos acompanham nesse processo, né, de amanhecer com positividade, procurando vibrar em coisas que promovam bem-estar e equilíbrio para todos nós. Muita paz. Obrigada pela companhia de todos e todas.